Igreja, esquecendo da carta aí, ó. Bom, o título da carta missionária dessa manhã é Sem Saída, e ela acontece no país da Letônia, fica na capital de Riga, né, o acontecimento dessa história. E ela fala sobre Ana, uma mulher que ela entendeu esse propósito e ela queria doar o terreno da sua casa para que fosse construída a igreja adventista do sétimo dia lá. E ela, durante um tempo, tentando a doação, mas em 1940 a Letônia entrou num regime de que ela fazia parte da União Soviética, então ela deixou de ser independente. Então mudou as leis do país e ela acaba perdendo o terreno da sua casa. Era uma casa, um terreno muito vasto, tinha casa, tinha apartamento naquele terreno, e ela não queria doá-lo todo para a igreja. E ela viu que ela estava ficando mais velha e não ia dar tempo dela ver esse terreno sendo doado para a igreja e construído uma igreja lá. Então ela tinha uma amiga, Paulinha, e ela decidiu doar esse terreno para Paulinha. A Paulinha era um pouquinho mais nova que ela, falou, talvez Paulinha vá conseguir, porque eu já estou mais velho, eu não vou conseguir doar esse terreno. Então ela chama um advogado, chama duas testemunhas, mesmo o terreno não sendo dela, ela não tinha mais autonomia sobre o terreno, né? Então ela não ia conseguir doar. Mas ali elas fazem um documento, meio que não valendo nada, mas com fé em Deus, né? Eles fazem um documento, um testamento, passando esse terreno para sua amiga, Paulinha. E então ela acaba falecendo, Ana, e ela não vê esse terreno sendo doado para a igreja. E 20 anos depois, a Letônia acaba sendo independente novamente. As leis mudam e então Paulinha volta com aquela ideia. Então agora eu vou tentar cumprir a missão de conquistar o terreno primeiro para mim e depois doar para a igreja. Então ela começa junto com o pastor Armand, a história conta, o pastor entra nessa saga junto com ela de ir na prefeitura, ver o terreno, no fórum, e eles conseguem o terreno. Mas nesse trâmite todo do terreno, a família, o filho e sobrinho da original dona, que era Amanda, que era Ana, não querem que o terreno seja doado para a igreja. E no meio desse imbróglio todo, Deus acaba agindo e Paulinha consegue a doação do terreno para ela, né? Que então o testamento estava no nome dela, com a condição de dar para a igreja. Então ela consegue, ela e o pastor Arnold consegue o terreno. E isso em 1991 a Letônia consegue a sua independência e alguns anos depois eles conseguem o terreno e a história conta que no ano de 2004 a igreja termina a construção naquele terreno. O terreno foi doado para a igreja pela vontade de Deus também, né? Então em 2004 a igreja é construída e 4 anos antes Paulinha ela falece com 104 anos. Então isso aqui que ela estava para concluir essa missão aqui, né? Então o pastor Arnold hoje ele é vivo, ele tem 72 anos, é um pastor jubilado. E essa é mais uma história, né, para ser contada na vida desse pastor, né, como outras, né. E hoje a história conta aqui no final da carta que o pastor Arnold ele vive em um apartamento na antiga propriedade da original dona Ana. E ele ama contar essa história, né, pela qual Deus agiu na vida dessas pessoas para que esse terreno fosse doado. E as ofertas desse trimestre vão ser doadas para construir uma escola na Letônia. Então, que como a vida de Ana foi para fazer a vontade de Deus, que a sua também seja. Amém? Amém.